Teles, sou pediatra e neonatologista. A gente vai falar um pouco sobre como fazer o nosso bebê dormir. Vamos falar um pouquinho sobre sono. Acho que é importante a gente começar falando sobre segurança. Como é que a gente vai colocar o bebê para dormir? É muito importante falar sobre a maneira segura e o que vai diminuir o risco de um nome feio, de uma situação que a gente sempre teme, chamada síndrome da morte súbita, que é o bebê, na verdade a gente não sabe ao certo a causa, mas tem uma associação muito grande com a posição que o bebê vai dormir no colo. Então existem várias teorias, né? A principal delas é que o bebê acaba respirando o mesmo ar e aí ele acaba aumentando a respiração, aumentando a incidência de gás carbônico e muitas vezes faz uma asfixia. Na verdade, não tem associação com regurgitação ou com engasgar com o leite. São duas coisas completamente diferentes. E como a gente vai proteger o bebê? É importante a gente falar um pouco sobre o berço. Então, o berço do bebê tem que ser o mais simples possível. Eu costumo dizer para as mães que quanto menos você comprar, melhor vai estar o berço do seu filho. Então, nada de protetores. A primeira recomendação é que o berço não tenha absolutamente nenhum objeto. Então, o ideal é que não tenha protetor de berço. As almofadas podem dificultar a respiração do bebê. Se ele se movimentar e ficar muito próximo, ele vai ficar respirando o mesmo ar. Tirem os objetos de dentro do berço, então brinquedos, os bichinhos de pelúcia, travesseiro, qualquer objeto que fique dentro do berço, se a criança se movimentar, ela pode também ter dificuldade em respirar. Então tirem todos os objetos do berço, nem mesmo o travesseiro é seguro que a gente deixe no berço. A segunda coisa, e super importante, é a posição. Ele deve sempre dormir de barriguinha para cima, de barriga para cima. Por quê? Porque isso também diminui o risco dele asfixiar. Se ele ficar de lado, ele tem mais chance de virar de barriga para baixo e a gente sabe que essa posição de barriga para baixo é a posição que traz mais risco para o bebê. Então sempre de barriga para cima. Lembrem-se de variar a posição da cabeça, então a criança tende a ficar mais de um lado do que de outro. E depois que a gente começou a orientar sobre isso, as crianças acabaram tendo um pouquinho de assimetria ou de deformidade em relação ao formato da cabeça. Então lembrem sempre de variar a posição da cabeça na hora de colocar no berço. Então o bebê deve dormir de barriga para cima, sem nenhum objeto dentro do berço. Se for necessário manta ou cobertor, lembre-se sempre de colocar da linha do mamilo, da linha do peito para baixo, com os braços sempre livres, ou seja, os braços soltos, e não se esqueçam de prender muito bem essa manta embaixo do colchão, para que ele fique bem preso. E aí dessa maneira, com a movimentação da criança, por exemplo, com a movimentação das pernas, essa manta não tenha risco de ir para o rosto, não tenha risco de dificultar a respiração. Evitem inclusive as mantinhas e aquelas fraldinhas que a gente costuma colocar com o bebê um pouco maior, tudo bem, mas nessa fase inicial evite também. Então, barriga para cima, berço livre e se for preciso manta muito bem presa. Algumas vezes as mães me perguntam sobre o uso daqueles charutinhos que são seguros sim, então lembre-se sempre de deixar a criança muito bem presa, barriga para cima e lateralizar o rosto, tá bom? Então na hora que a criança dormir, na hora que ela tiver aprofundado o sono, você pode fazer esse charutinho, mas se ela já estiver começando a se movimentar, então normalmente a partir de 3 meses, que é o risco, quando a criança começa a se movimentar e tem risco de rolar, a gente recomenda que não se use mais esse charutinho. Então lembrar de deixar de barriga para cima, de tirar os objetos, deixar sempre os braços livres. O colchão deve ser um colchão mais para duro, então não é muito legal que a criança durma num colchão muito macio, isso pode atrapalhar e aumenta o risco de morte súbita também. Jamais fumar no ambiente que a criança está, então a recomendação é que você não fume no carro, não fume na casa, porque isso também aumenta o risco de morte súbita. Eu costumo dizer que não existe estímulo maior para um tabagista do que a saúde do seu filho, então lembrar e tentar, se for possível, de largar o vício do cigarro, se não for possível, de não fumar no ambiente e nem no carro, para que diminua o risco de morte súbita, porque o cigarro tem uma associação também grande com a morte súbita. Outro fator importante é a temperatura do ambiente. A gente tem mania de achar que os bebês precisam de mais mantas, de mais roupa do que os adultos. Isso não é uma verdade. O aumento de temperatura ou uma temperatura muito baixa também pode aumentar o risco de morte súbita, então lembrar de deixar a criança num ambiente fresco. Uma dica prática é uma muda de roupa a mais, uma roupinha a mais do que o adulto ficaria nesse ambiente. Então lembrar de não exagerar na roupa, que isso também pode aumentar o risco. Um outro fator que diminui o risco de morte súbita é a mãe dormir no mesmo ambiente que a criança. No mesmo ambiente, mas jamais na mesma cama. Então nunca faça cama compartilhada. Isso também aumenta o risco de sufocamento e de morte súbita. Então é fácil de entender. Nesse momento que a mãe está mais cansada, que ela está, por conta do ritmo de amamentação, mais exausta, muitas vezes ela pode sufocar o bebê com o próprio peso. Então tome cuidado de não dormir. Ela pode amamentar nessa posição, mas na hora de dormir lembrar sempre de colocar o bebê sozinho no berço. Ele deve ser supervisionado durante os primeiros meses de vida, é uma recomendação. Então a criança pode ficar num bercinho ao lado da mãe,
e não coloquem para dormir em sling, em bebê conforto, em carrinho. Se a criança adormecer nesses locais, lembre-se sempre de assim que ela adormecer, retirar e colocá-la num lugar seguro, para que a gente diminua o risco de morte súbita e que o bebê durma com segurança e os pais também possam dormir tranquilos e com segurança. Porque isso certamente vai ajudar na produção de leite da mãe, porque uma mãe tranquila com certeza produz mais leite e aí o bebê mama melhor e com certeza vai dormir melhor também.